sabedoria, levando cativo todo pensamento obediente à mente de Cristo. Cerca este lugar com a tua glória, com a tua presença, com a tua Shekinah, com a tua palavra, Senhor. Porque na tua palavra está escrito: nos últimos dias eu serei um muro de fogo ao redor do meu povo. E o meu povo olhará para mim e dirá: meu rei, e eu lhes direi: tu és meu povo. E ele dirá: meu pai, e eu lhes direi: tu és o meu filho. Nós somos os teus filhos, ó Deus. E portanto pedimos que o Senhor venha manifestar a tua presença no nosso meio. Que o Senhor venha manifestar cura, que o Senhor venha manifestar libertação, que o Senhor venha manifestar graça, restauração de alianças, renovação de entendimento. Fala com a tua igreja, Paizinho. Usa-me como tu queres e te agrada, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras, e de manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro, e ele, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher flagrada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Moisés na lei nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. O que dizes? E eles diziam isso para o provar, a fim de ter o que o acusasse. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse em perguntar, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela uma pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles isto e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E erguendo-se Jesus e não vendo ninguém senão a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amém. Amados irmãos, nós conhecemos esse texto, nós conhecemos essa história, de que quando Jesus, no seu ministério terreno, ele era perseguido por fariseus, estudiosos da lei, escribas, que tinham inveja do seu ministério. E tinham inveja do seu ministério, porque a Bíblia diz que ele é a luz. A Bíblia diz que os homens que não amam a luz não se aproximam de Jesus para que as suas obras não se tornem manifestas. Mas aqueles que querem que as suas obras sejam manifestas se aproximam da luz. Assim eu entendo que as pessoas que têm fome de Deus, Deus se revela a elas. As pessoas que têm fome de justiça, Deus se revela a elas. Isso não sou eu quem falo, é João 3,17. Porque João 3,16 afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Porque aqueles que fazem as suas obras em Deus, eles se aproximam da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Amém? Então eu entendo que no mundo inteiro existem pessoas que têm uma inclinação, que têm uma vontade, que têm uma sede de ter uma revelação de Deus. E quando essa pessoa tem essa sede, essa fome, essa vontade, Deus lhes apresenta o Evangelho. Amém? Amém? É natural isso. Há muitas religiões pelo mundo afora, mas alguns estão ali motivados pelo dinheiro, outros pela fama, outros pelo sucesso. E portanto, como não é uma fome genuína por Deus, o Evangelho não chega a eles. Porque a sua consciência, o seu coração está inclinado para estar longe de Deus. Quando nós lemos a história da humanidade, o lugar onde Deus colocou o homem, chamado Jardim do Éden, quantos lembram? Amém? Deus cria Adão e Eva, coloca no Jardim do Éden. Eu já preguei isso algumas vezes. A Bíblia diz algo interessante. Uma dor de garganta. A Bíblia mostra que no meio do jardim tem o rio da vida, que o jardim tem frutas, que o jardim tem mantimento, o jardim tem segurança, o jardim tem tranquilidade. Mas no meio do jardim, aquele rio se divide em 4 rios. Quantos rios? Quantos? Um dos rios se chama Gion, outro se chama Pison, outro se chama Tigre e outro Eufrates. Esses 4 rios, eles têm características diferentes. Um dos rios, a Bíblia diz, ele vai para a terra de Avilá, terra onde há muito ouro e pedras preciosas. Assim eu entendo que aquele que está buscando a Deus, no centro do jardim, ele vai querer o rio da vida. Mas aquele que quer encontrar ouro, prosperidade, riqueza, apenas bens materiais, cada dia mais ele está se afastando do centro do jardim, do centro da vontade de Deus. Deus é apenas um referencial para ele alcançar o sucesso. A religião, para ele, é apenas um degrau para ele se tornar o que ele quer ser. Na verdade, o culto que ele serve não é um culto a Deus, é um culto a si mesmo. No altar, ele não coloca a vontade de Deus acima da sua, ele coloca a sua vontade acima de todas as outras. O seu interesse está acima de qualquer coisa. Isso é a religião. E sabe qual é a religião do diabo? A religião do diabo se chama: seja feliz e faça o que o teu coração desejar. O diabo não quer ser adorado. Não. O diabo quer controle, que ele consegue através do pecado. Então o diabo ele não quer ser adorado. O diabo não quer o teu coração, ele quer a tua mente. Ele não se importa com quem você adora. Ele se importa com quem controla a sua vida, com quem direciona as suas decisões. Então o diabo ele não quer receber adoração. O que o diabo quer, na verdade, é ensinar você a cultuar a si mesmo. As pessoas todas que fizeram pactos com o diabo, você ouve testemunho de ex-feiticeiros, ex-bruxos, enfim, todas essas pessoas que foram até o diabo e fizeram um pacto com ele para realizar o desejo da carne delas.
E nós precisamos cuidar para que o Evangelho genuíno não se torne uma religião no nosso coração e no nosso meio. Porque esses judeus, eles não queriam de fato que Jesus se revelasse a eles. Não, eles tinham inveja. No final do capítulo de João está escrito que Pilatos sabia que haviam entregue ele para ser crucificado porque tinham inveja do ministério dele. Porque existem pessoas que nasceram para brilhar e para ser a diferença. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 13 em diante, Jesus fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. No contexto judaico da época, havia neve em Israel. Amém? Você sabia disso? Lá tem neve também. O monte onde Jesus sobe para a transfiguração, o monte onde tem neve. Então as pessoas subiam ao templo pelos degraus, porque Jerusalém ficava no alto das 12 montanhas. Então, sim, os cânticos de degraus nos salmos, eles iam cantando e iam subindo. Mas aí o que acontecia? Se tornava escorregadio no tempo do inverno por causa da neve. Então o que o sacerdote fazia? O sacerdote ia lá no celeiro, pegava um punhado de sal que não prestava mais para tempero, que não prestava mais para comida, que não prestava mais para conservar a carne, e jogava esse sal nos degraus do templo. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o sal é o discípulo de Cristo. Mas se o discípulo de Cristo perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser referencial para alguém se aproximar de Deus. Ele perde o contato com Deus, mas ainda ele é um ponto de contato. Mesmo que você se desvie, mesmo que você se afaste do Senhor, Deus vai usar a sua vida, a sua história, para fazer outras pessoas que estão interessadas nele em chegar ao centro da vontade de Deus. Vai ser pisado pelos homens, mas ainda assim vai ser usado por Deus. Deus, ele pode usar o ímpio? Pode. Deus pode usar o desviado. Acabei de provar para você, Clóvis. Então eu imagino que Deus não pode fazer com a sua vida. Aleluia. Se você manter o sabor. Glória a Deus. Imagine o que Deus pode fazer com a sua vida se você manter a luz. Imagine o que Deus pode fazer com a sua vida se você manter o Evangelho genuíno no seu coração. Imagine o que o Espírito Santo não vai poder fazer na sua vida se você começar a abrir a palavra, ler a palavra com amor, com profundidade. Imagine o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida se você abrir a sua boca e disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Imagine o que o Espírito Santo vai poder fazer na sua vida. Aleluia. Se você se dispuser a ser usado por Deus. Esta noite eu quero te dizer que os olhos do Senhor, eles estão sobre esta casa. Aleluia. E Deus está procurando servos que queiram servir a Ele com amor, que queiram servir a Ele com honra, porque se você se dispuser, Deus vai usar o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. E como Deus vai usar, irmão Mateus? Ele pode te usar como sal. O sal, dentro da comida, ninguém consegue diferenciar. Mas se faltar o sal, todo mundo sabe que faltou. Sabe o que é isso? É o equilíbrio que você traz no ambiente onde você vive. É a capacidade que você tem de influenciar sem que as pessoas notem que você está influenciando, por causa do poder do Evangelho. Ah, mas o que é sal na Bíblia? A Bíblia diz, lá na Antiga Aliança, que Deus ordenava
que sempre que fosse feito um sacrifício, se for levado um cordeiro, se for levado um boi, se for levado um carneiro, se for levado uma pombinha, se for levado um cereal, se for levado azeite, se for levado vinho, não importa qual seja o tipo de oferta que você traga ao altar, a Bíblia diz que não falte o sal da aliança com o teu Deus. Aleluia. Em toda oferta tinha que ter uma pitada de sal. Em toda oferta tinha que ter um punhado de sal. Por quê? Porque esse sal simboliza aliança com Deus. Eu vou mais além. Este sal é uma tipologia da fé. Então, quando Jesus diz, se o sal perder o sabor, ele está dizendo, quando a fé se tornar inapta, quando a fé se tornar morta, quando a fé se tornar inativa, quando a fé se tornar dispensável, morna, religiosa, sem efeito prático, quando a fé se tornar isso, então para nada mais presta. Eu vou lançar na estrada e eu vou fazer com que outros olhem e digam, eu não quero ficar assim, vou seguir a Deus. Aleluia. Mas se você mantiver o sal, se você mantiver a fé, se você mantiver o sabor, Deus está dizendo, o que dá sabor ao mundo é a sua fé. O que dá sabor no seu casamento é a sua fé. O que dá sabor no seu cântico é a sua fé. O que dá sabor no seu ministério é a sua fé. O que dá sabor no seu culto é a sua fé. Portanto, eu te digo essa noite que Deus ele tem preparado uma refeição, um maná celestial para nos alimentar esta noite. E se a sua fé é de que nada vai acontecer, então para você não vai acontecer nada. Mas se a sua fé é de que essa noite tumores vão desaparecer, curas vão acontecer, milagres Jesus vai fazer, vidas Jesus vai operar e vai libertar. Então se prepare, porque esse culto vai ter sabor, porque neste culto tem o sal. Aleluia. Da aliança com Deus. A barraga socatarabanda gasturia darás. Aumente as suas expectativas. Aleluia. Aumente as suas expectativas. Não chegue para o culto, irmão, sem fome. Traga a sua fome. Amém. Traga a sua sede. Eu estou falando isso desde o início. Traga a sua fome por Deus. Por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? Não tem se você não buscar. Se você buscar, vai ter. Porque o céu não está em crise. Aleluia. O céu não tem escassez. O céu tem abundância para derramar sobre a sua vida. Abundância de graça, abundância de perdão, abundância de amor e abundância do poder de Deus. Reage. Aleluia. Diga no seu íntimo, entra nessa batalha. Fala comigo, Deus. Eu quero resposta, Deus. Eu quero que o Senhor reaja na minha vida, Deus. Eu quero dar testemunho dos teus feitos, ó Deus. Eu quero que o mundo saiba que tu és real. Eu quero que o mundo saiba que esta guerra eu venci, porque há um Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Não podemos ser um povo apático. Glória a Deus. Não podemos ser um povo sem sabor. Tem que ter sabor, irmão. Tem que ter fé. Então a primeira maneira que eu sou usado por Deus é através da minha fé. Através da minha Fé. Como que eu sou usado por Deus? É através da minha Fé. fé. Sal é fé. Aleluia. Entendeu? É invisível, mas tu sente sabor. Amém. Quem tem, quem não tem. Tu
Tu sabes. Tem tempero. Tem tempero, irmão. Tem efeito. Vamos continuar. A Bíblia diz. Tá bom, Espírito? Obrigado. Tem uma coisa mais linda ainda. Se você coloca um pouquinho de sal e você quer que ela se espalhe na comida, o que você coloca? Você mistura com mais água. E água é o quê? A palavra. Aleluia. Quanto mais a palavra você tiver, mais o sal vai se espalhar. Amém. Quanto mais a palavra você tiver, mais o tempero vai pegar. Quanto mais a palavra você tiver, mais as pessoas vão sentir o sabor de saber. Aleluia. Quanto mais a palavra você tiver, mais o fruto do Espírito vai encher a tua casa. Outro. Quanto mais a palavra você tiver, mais a sua esposa vai ser sábia. Vai ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Não vai ser a tola que derruba com suas mãos. E você, homem, será um temente ao Senhor, e os seus filhos, eles serão flechas na mão do valente. Quanto mais a palavra você tiver, os seus filhos profetizarão, os seus servos terão. Glória. Também profetizarão, terão sonhos e visões. Quanto mais a palavra você tiver. Então a Bíblia vai dizer em Mateus 5:13 e agora o 14: vós sois luz. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, mas se coloca no lugar alto, para que ilumine todos da casa. E Jesus vai continuar dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Amém. Sabe o que Jesus está dizendo? Existem pessoas que eu vou usar através do sal, mas à medida que ela aumenta a sua intimidade, o seu relacionamento comigo, eu agora vou usar ela como lâmpada. Aleluia. Como era a lâmpada de antigamente? Era um recipiente cheio de azeite e um pavio que pegava, e uma botija com mais azeite. Você não precisava acender a chama de novo, você só precisava encher de. Você não precisa encher a chama, ligar a chama de novo, ela já está acesa. Você só precisa de mais azeite. Você não precisa de mais promessa. Você não precisa que mais alguém coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eis que te digo, assim eu farei. Você não precisa que mais alguém lance o paletó em cima de você e diga: receba unção. Não! O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do óleo de Deus. Porque daí Ele vai te usar e você vai iluminar a casa. Existem pessoas que dão sal, que dão sabor, mas existem pessoas que dão direção. Existem pessoas que trazem instrução. Existem pessoas que trazem conhecimento. Existem pessoas que trazem sabedoria, que trazem a palavra de Deus. E Deus, na verdade, Ele quer que nós sejamos usados como lâmpada numa casa. Então, o teu ministério, muitas das vezes, vai começar ali como sal, no teu ciclo de amizade, de relacionamento. Mas depois você cresce no entendimento com Deus, você se torna lâmpada. Aí Ele começa a te usar na célula. Aí Ele começa a te usar nos cultos. Aí Ele começa a te usar nas reuniões. E você vai trazer luz para todos que estão na casa. Amém. Porque o Senhor, Ele nos usa na casa. A casa do Pai. Na casa do Pai tem abundância de alegria. A casa do Pai é um irmão servindo outro irmão. A casa do Pai é semelhante à mesa de Davi. Se senta do lado do grande rei Davi, o futuro rei de Israel, Salomão.
sabedoria, pessoal. Do outro lado, Natã, o profeta, Amém. que enxerga até os pecados ocultos do seu pai, e que não é vendido ao sistema, que tem intimidade com Deus, Aleluia. que tem a presença do Espírito de Deus. O outro, o filho mais lindo das terras de Israel, Absalão, com cabelos compridos, um homem tão alto que ninguém chegava na altura dos seus ombros, ele se destacava como o homem mais belo. E na mesma mesa vem o manco, batendo a muleta no chão. Toc, toc, toc. Mefibosete. Não é nem filho legítimo, é um filho de adoção pelo coração. Ele é filho de Jonas, o amigo de Davi. Mas na mesma mesa todos se assentam. Amém. Glória a Deus. A toalha da graça é colocada Glória. e você não vê quais são as imperfeições de Mefibosete. Sabe o que é isso? Isso é a casa de Deus. Aleluia. Isso é a casa do Pai. Aonde aquele que parece que tem menos recebe de Deus uma porçãozinha um pouco maior. E aquele que parece que tem mais, Deus dá um pouco menos, para que todos tenham um equilíbrio. Glória. Aleluias. Para que todos possam se sentar à mesa e se sentirem filhos e não se sentirem inferiores. Aleluia. Ei, se você está na casa de Deus, você não é inferior, você também é filho. Amém. Não importa se Deus te usa pela tua sabedoria, você é filho. Se Aleluia. Deus te usa pela sua beleza, você é filho. Ou se Deus teve misericórdia de ti apesar das suas fraquezas, você também é filho. E a mesa, há um lugar para você sentar também. Há um lugar para você Aleluia. experimentar também. Há um lugar para você viver também. A salvação para a sua casa também. A cura para a sua família também. A restauração para o seu casamento também. Há milagre para acontecer na sua vida também. Há um ministério para ser desempenhado por você também. Há uma unção para ser derramada sobre a sua vida também. Ei, há uma porção de Deus para você experimentar. Então senta na mesa do Pai e prova desta comida. Aleluia. Mas Mateus, por que tu grita muito? Tu é expressivo. É que eu tenho fome, irmão. E não dá para comer com a boca fechada. Amém. Aleluias. Verdade. Pode ver, irmão. Os mais animadinhos aqui, os mais embocados, são os que mais dão glória e arrastam. Aleluia. Sabe por quê? Porque a gente está com fome. Glória a Deus. É porque a gente está dizendo, Jesus, dá mais. Eu quero mais, Jesus. Glória. O Senhor já me deu uma medida, já me deu uma unção, já me deu uma porção. Eu quero mais. O Aleluia. Senhor já me usou lá no passado. Eu quero mais. Eu quero ter mais experiência contigo. Eu quero orar mais pelas pessoas. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ter mais do amor de Deus na minha vida. Me dá mais. Amém. Então quero conselho, abre a boca. Abre a boca, que a Bíblia diz nos Salmos: abra sua boca e eu encherei. Aleluia. A Bíblia diz nos Salmos 30, versículo 6: Deus é entronizado, Ele é colocado no trono, no lugar alto, no meio dos louvores do seu povo. Só dá para louvar a Deus com a boca aberta. Então levante a sua mão, por favor, e diga glória a Deus. Louve ao Senhor, faça alguma coisa, reage, mas chame a atenção de Deus e entronize a Deus. Aleluia. É assim. Lá na Igreja Brasil para Cristo, nós temos um amigo querido, que é o pastor Fernando Gonçalves. Eu tenho um amigo que faz, desde 2010, a gente tem uma amizade profunda com ele. Entranháveis afetos de amor e misericórdia. Aleluia. Ele é um amigão.
E ele é usado por Deus. O pastor Fernando é usado, um negão de 1,90m, irmão, 1,98m. Carioca, mora aqui em Santa Catarina desde 2008. Viu que a terra era boa, né? Casou com uma italiana e ficou por aí. Mora em Bombinhas. Ele é usado por Deus. Irmão, quando o homem começa a andar no meio do povo, sabe como é que eu faço? Estou te treinando, estou ensinando você. Eu começo a dizer: Espírito Santo usa o pastor Fernando, usa ele para falar com a minha mãe. Minha mãe está passando uma luta, Senhor. Mas se eu falar, eu sou da casa, usa eles, usa ela, trata lá na saúde da minha mãe. Espírito Santo, eu começo a batalhar. Eu digo: Senhor, aquele jovem lá, ele está fraquejando. O Fernandão não sabe da vida dele, mas eu sei. Ele está nas drogas, Senhor, ele está lutando, tentando sair. Ajuda ele. Fala com o Mateuzinho, fala lá, Jesus, fala com aquele rapaz, fala com o Joãozinho, fala com a Maria. E eu fico o tempo inteiro intercedendo. Olha. Aleluias. Aí você se pergunta: por que Deus não fala comigo? Pede, varão. Pede. Busca. Se você quiser, Deus vai te dar. Amém. Aleluia. Amém? Amém. É assim que eu faço. E eu tenho visto os milagres de Deus acontecer. Porque é disso que se trata. Porque existem pessoas que Jesus usa para iluminar a casa. Amém? Amém. Mas existem pessoas que Jesus usa para iluminar a cidade. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Isso aí, os intercessores da igreja. É isso que nós precisamos, irmão. Você não pode ser apenas um espectador do culto. Você precisa ser um intercessor do culto. Entendeu? Você precisa reagir no culto. Não precisa falar para ninguém aqui, ó, dentro de ti. Vai falando com o Espírito Santo. Vai pedindo para o Senhor da graça para Ele derramar. Para Ele derramar da unção, para Ele derramar da presença, para Ele curar, para Ele salvar. Charles Spurgeon pregava para mais de 1.500 pessoas por dia. Ele tinha uma igreja na capital de Londres. A Rainha Elizabeth ia nos cultos de Charles Spurgeon. Quando alguém perguntava qual o segredo do seu ministério, ele descia com aquela pessoa até o terceiro andar, debaixo da igreja. Havia um grande salão. E ele dizia o seguinte: aqui está o segredo. Existem 300 pessoas que sabem orar, que são experimentadas nas batalhas da vida, que sabem orar. Enquanto as reuniões acontecem, elas intercedem aqui embaixo. Elas preparam o fogo e lá em cima Deus dá o alimento. Aleluias. Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. Um culto pode mudar a vida de uma pessoa, como mudou a vida dessa mulher. Um culto, Deus pode mudar a história da sua vida. Verdade. Eu sempre conto a experiência. Eu estava ministrando a oferta. No meio da ministração da oferta, eu falei assim: Deus pode abrir uma porta agora mesmo para o teu trabalho. E você não vai voltar como empregado, você vai voltar como gerente lá. Aí a esposa de um amigo nosso, minha esposa sabe, a Carla, o celular dela, mensagem. Ela olhou para o pastor Isaac e falou: estão me mandando mensagem. Ele falou: mas se estão te mandando e-mail, é porque é urgente, vai lá fora então e vê o que é. Não recomendo. Ela foi. Ele estava dizendo: domingo, por favor, você tem como começar. Que Deus é assim, irmão. Em um culto, Deus pode mudar a tua história. Você entendeu? Em um culto, você pode estar aqui e dar um glória, e aí ser um glória que Deus manda o anjo que abre o cadeado e liberta o teu filho das drogas. Aleluia. Liberta ele do pecado, liberta ele da feitiçaria, de onde quer que ele esteja, porque não há lugar nesse mundo que Jesus não possa entrar, não há lugar nesse mundo que a nossa oração não possa alcançar, não há lugar nesse mundo que os anjos de Deus não possam ser liberados nesta noite.
libertação, cura, restauração, libertação de mentes, ó Senhor, aonde estiver essas mentes aprisionadas pelo inimigo, mentes de pessoas que um dia estiveram aqui te louvando, te adorando, cultuando ao Senhor, visita elas agora, Espírito Santo, visita elas agora, queima no coração delas a saudade pela tua casa e levanta elas do cativeiro e traga com mão forte e poderosa, liberta dos demônios, liberta dos vícios, liberta das maldições, liberta dos pecados, liberta dos encantamentos, queima com teu fogo, Jesus, e traga eles de volta. Eu fui pregar em Rio do Sul. Quando eu terminei de pregar, numa garagemzinha, numa congregação, que era só uma garagem, eu falei: quem quer aceitar a Jesus? Quem quer reconciliar com Deus? E no meio do povo, ninguém. Mas eu insisti: quem tem uma vida aí para Jesus? Jesus quer fazer uma aliança contigo essa noite. Do lado de fora, veio da rua um vizinho do lado direito. Glória a Deus. Tinha escutado o culto. Glória. Ele veio entregar a sua vida ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Que é assim que Deus trabalha, de uma forma inexplicável. Inexplicável. Por isso que nós temos que convidar, porque você nunca sabe quando que é que a palavra vai abrir o coração daquela pessoa. Porque existem pessoas que são chamadas para iluminar a cidade. E Jesus era uma dessas pessoas. O ministério dele era muito grande. O ministério dele parava o trânsito. Era tanta multidão que não cabia nas ruas da cidade, ali ia ter que ir para os desertos e para as montanhas. Ele vai pregar em cima do monte das bem-aventuranças. Ele vai pregar naquele lugar, no Monte das Oliveiras, porque eram mais de 15 mil pessoas, não havia estádio, não havia ginásio, não havia centro de convenções para receber tanta gente. Ou seja, as estruturas que o homem tem são sempre mais limitadas do que aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. As estruturas que nós temos, as estruturas que nós criamos, elas são sempre pequenas, elas são sempre menores do que a visão que Deus tem a respeito da minha vida e da sua vida. Eu estou profetizando para você. Aleluia. Que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, fique com a mão levantada, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história, é muito maior do que aquilo que cabe dentro da sua história, que cabe dentro da sua estrutura. Mas não olhem para a sua estrutura e pense que isso vai impedir Deus de fazer a obra que Ele quer fazer, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para realizar na sua história, e Ele vai cumprir o propósito, e Ele vai cumprir a promessa, porque o que Deus tem é bem maior. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque aquilo que nós temos é bem menor, mas o que Deus tem é sempre bem maior. E o que Deus tem sempre cabe no que Ele fez. Então cabe na natureza. Amém. Se vier muita gente aqui, se houver 500 irmãos aceitando a Jesus aqui na comunidade Vida Cristã, amém? Amém. Glória a Deus. Não tem problema, irmão, nós fazemos culto no... Nós achamos um plástico aí, nós fazemos culto no... Nós abrimos o ginásio João dos Santos lá e alugamos todo domingo para ter reunião. Se Jesus quiser colocar 2.000 almas, 3.000 almas aqui dentro, não importa, porque aquilo que Deus quer fazer é bem maior, mas nós temos que ter a visão de crescer. Amém, Jesus.
visão da fé, não a visão da limitação. Por quê? Porque na visão da limitação você começa a se comparar. Porque daí você acha que só existe 2 vagas, só existe 2 lugares, só existe 2 vagas para estacionamento. Aí tem 5 carros. Irmão, é um mais louco que o outro. É quem chegar primeiro. Olha. E às vezes na igreja é a mesma coisa. Só tem uma pessoa começa a achar, só tem um cantinho. Não! Só tem 4 domingos no mês. Então, para mim, se tornar um pregador de domingo, eu tenho que derrubar o pregador que está lá. Aí eu tenho que levantar calúnia, eu tenho que levantar difamação, eu tenho que desmoralizar ele, eu tenho que desmotivar ele. É um exemplo. Mas acontece demais nessa igreja por aí. Para liderar isso, aquilo. Então eu tenho que derrubar. E esses homens achavam disso, e olharam para Jesus e disseram: vamos derrubar ele. Mas eles não entenderam que eles tinham um chamado para dentro da casa. Eles eram lâmpada. Eles tinham que entender que o chamado deles era dentro da casa, cumprir os rituais sagrados do judaísmo. Eles não tinham que se preocupar com o ministério de Jesus que alcançava a cidade. Pelo contrário, eles deveriam querer fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. E por não entender que havia uma nova movimentação de Deus, eles começaram a ficar no passado. E por causa do passado, eles jogavam o passado contra o presente. E pegaram uma mulher em ato de adultério e trouxeram para Jesus para criar uma armadilha, porque queriam desmoralizar ele, derrubar ele. Porque se ele dissesse: apedreja ela, então eles iam dizer: ele é um assassino, porque ninguém pode dar ordem de morte sem o consentimento de Roma. Vamos acusar ele para os romanos. Agora, se ele dissesse: absolve ela, aí iam dizer: ele não é crente coisa nenhuma, ele é um falso profeta, porque a lei de Moisés diz, e ele não cumpriu a lei de Moisés. Então, Jesus, no meio dessa enrascada, nessas perguntas que fazem conosco, nessas situações que são constrangedoras, ele se ajoelha e escreve no chão. Escreve na areia. E eu já vi muito pregador falando o que ele escreveu. Tem gente que diz que ele escreveu o seu caminho, a verdade, a vida. Tem gente que já falou muita coisa, e eu ficava sempre assim: meu Deus, mas por que foi se abaixar, escrever na areia? Enquanto eu não tenho a resposta, fica aqui meu post-it, amarelinho, né? No céu. Um dia tu me dá a resposta. Está aqui. E sempre que eu li esse texto, eu pensava: meu Deus, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Até que o Espírito Santo me fez entender. Jesus se abaixou e escreveu na areia com o próprio dedo. E eles indagaram de novo. Aí ele se levanta e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele se abaixa e escreve com o dedo de novo. Sabe por que Jesus escreveu na areia? Porque uma vez, segundo a lei de Moisés, quando as tábuas da lei foram dadas, o mesmo Cristo, o mesmo Verbo, o mesmo Deus, um dia escreveu na pedra os 10 mandamentos. E Deus escreveu os 10 mandamentos. Êxodo capítulo de número 20. E lá está: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não farás imagem de escultura para ti, porque sou Deus ciumento. Acho muito interessante essa versão. Porque sou Deus ciumento. Não terás imagem perante mim, porque sou Deus ciumento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Guardarás o sábado e o santificarás. Porque eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas a
ajudo com milhares aqueles que me obedecem. Os 10 mandamentos ele escreve na pedra. E Moisés vai descer com os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 32, versículo 15. Eu já estou indo para o encerramento. Abra comigo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Versículo 15 está escrito: Voltou Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um a outro lado, escritas estavam. Aquelas tábuas eram obras de Deus, e a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpido nas tábuas. O dedo de Deus escreveu. Ouvindo Josué, a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial? Moisés respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam que eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as 2 tábuas da mão, e as quebrou ao pé do monte. Sabe por que Jesus escreveu na areia? Porque escrever na pedra e quebrar dá muito trabalho. Então ele estava escrevendo na areia. Sabe por que Moisés quebra as tábuas da lei? Porque naquelas tábuas estava escrito: não farás para ti imagem de escultura. E o povo tinha acabado de fazer uma imagem de escultura. Mas eles sabiam disso, sim ou não? Não. Então, se eles soubessem, eles se tornavam culpados. Então Moisés quebrou as tábuas para proteger o povo. Porque é a bênção da ignorância. Verdade. Enquanto eles não soubessem, eles não eram culpados. Entendeu? Amém. Então, quando Jesus está escrevendo na areia, ele está dizendo: você citou o quê? A lei de Moisés. A lei que Deus teve que escrever 2 vezes, que daí Deus vai escrever uma segunda vez para eles. E dessa vez Moisés não quebrou a lei. Escutou? A lei não foi quebrada mais. Amém. As tábuas da lei ainda valem. Amém? Um dia nós encontraremos elas. A Bíblia diz que as tábuas da lei foram guardadas dentro da arca. E Apocalipse 20 fala: e abriu-se o céu, e foi visto o tabernáculo de Deus, e foi vista a arca da aliança dentro do seu templo. Nós vamos se encontrar com a lei de Moisés logo ali na frente. Amém. A lei não foi quebrada, irmão. A lei ainda vale. O que era pecado no passado ainda é pecado hoje. Verdade. O que era afronta a Deus no passado ainda é afronta hoje. Só que a solução que a lei trazia era temporária, era animais e bezerros. Mas a solução que a graça traz é definitiva. É o Cristo que morreu na cruz do Calvário e trouxe a verdade e a salvação. Amém. A lei ainda vale. Quando você ouve alguém aí com a pregação da hipergraça: mas Jesus faz love. Jesus é só amor. Ele não me condena. Ele não condenou a mulher adúltera, mas ele disse: vai e não peques. Por quê? Porque é a segunda vez, filho. É verdade. Aí tu é reincidente. Aí a
pena pode ser dobrada. A primeira tu escapou por réu primário. Mas não queira praticar a segunda vez. É disso que a palavra está dizendo. Jesus, ele veio pela graça dizer: ei, vocês estão olhando para uma mulher adúltera e não estão dando uma segunda chance, mas eu estou revelando para vocês que lá no passado eu dei uma segunda chance para os seus pais. Lá no passado a lei foi quebrada, as tábuas da lei foram quebradas, as mesmas que eu escrevi com o meu dedo nas pedras, e foi escrita a lei de Moisés, elas foram quebradas, e eu dei uma segunda chance, e disse que iria perdoar, e disse que o povo deveria se levantar e andar. Então agora, o Evangelho da Graça é sobre o Evangelho da segunda chance. O Evangelho da Graça é sobre o Evangelho da segunda oportunidade. O Evangelho da Graça, o motivo pelo qual Jesus se assentou para escrever na areia, é para lembrar eles que os pais dele pecaram contra a lei que ele escreveu com o seu dedo, mas agora ele estava escrevendo na areia as suas ofensas, mas na areia ele poderia apagar, e ele queria dar uma nova chance, e ele queria ensinar o seu povo a andar em misericórdia. E ele queria ensinar o seu povo a andar no Espírito da Graça. E ele queria ensinar o povo a andar no Espírito de reconciliação. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 5. Amém, Jesus. (14). Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todos logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não conhecemos ninguém segundo a carne, ainda que antes também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Todavia, agora já não o conhecemos deste modo. De maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Você queria um ministério? Estou te dando um aí, ó. O ministério, se você não sabia que se você é crente não tinha ministério, te apresento o teu ministério. O ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, e pôs em nós a palavra, que palavra? Da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos cooperadores de Deus e vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. É o Espírito Santo que convence. Verdade. Mas você roga. Você é um embaixador. Amém. Como é que esse mundo vai ouvir a voz do Espírito Santo se a consciência está cauterizada? Pela pregação, pela palavra da reconciliação.
pelo Evangelho que está em nós, pelo Cristo que habita em nós, pela revelação que nós temos de Cristo dentro de nós. Então, nós não somos. É interessante isso. Nós não somos empregados terceirizados de Deus. Nós somos cooperadores. Não tem como cooperar sozinho. É uma obra que se faz junto. Deus está te chamando para você fazer parte daquilo que Ele tem feito no mundo. Deus está te chamando para você ser sal da terra, luz do mundo e um embaixador de Cristo. Amém. Quem que pode ser um embaixador? Alguém que tenha ensino superior. No Brasil é assim, que tenha ensino superior e que fale os 2 idiomas nativos. Então, se você vai ser um embaixador de Cristo, você precisa ter um conhecimento profundo da palavra, mas você também precisa falar o idioma da terra e o idioma do céu. Nós estamos aqui para traduzir Deus para essa geração. Nós estamos aqui para traduzir a fé para essa geração. Nós estamos aqui para traduzir a graça para essa geração. Nós estamos aqui para traduzir o Evangelho para esta geração. Uma geração que não quer ouvir, não quer, mas precisa, porque em algum momento a religião vai pegar elas, em algum momento os inimigos vão pegar elas e vão jogar ela no meio e vão dizer: é pecadora, a vida dela vai acabar agora, ela não merece, vamos pegar em pedras para apedrejar. E nesse momento, como igreja do Senhor, nós vamos nos levantar e vamos dizer: não, ninguém estenda a sua mão sem antes ver o que a palavra diz. E a palavra diz que ela tem uma segunda chance. A palavra diz que ela tem a oportunidade de se arrepender. A palavra diz que Deus ainda ama ela. A palavra diz que ainda tem solução para ela. A palavra diz que ainda há esperança para a árvore que for cortada, mesmo que apodreça o seu tronco e morra a sua raiz. Ao cheiro